Tá bom? Então, eu tenho um botão que eu coloquei aqui na minha tela. Deixa eu só acessar esse botão, porque essa tela aqui, peraí. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um botão aqui, mostrar mensagem. Sim. E quando eu Sim, dá pra clico ver. nele, aparece uma mensagem aqui embaixo, Hello World. Ok. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, tá? Esse é o meu botão, esse foi o botão que vocês viram na aula, né? Existem dois tipos, a tag button, ou eu poderia fazer com o input type O script. igual Ah, é o input. aqui também, tá? Uhum. É, mas eu vou usar esse aqui, que é o que vocês estavam vendo. O ID, eu dei um ID específico para o meu botão. Existem algumas regras sobre IDs, não sei se vocês já viram isso, que eu só posso ter um ID na minha página. Eu não posso ter mais de um ID escrito MyBTN, por exemplo. Eu só posso ter um na minha página por quê? Certo. Isso por conta de convenções do Google e da W3 School que colocou isso pra gente, tá? Porque os motores de busca utilizam esses IDs para interpretar o nosso site para mostrar alguma coisa para o usuário. E aí eu tenho a class também. A class basicamente é uma classe que ela pode ser repetida no nosso código. Então poderia ter uma classe aqui chamada estilo botão. A minha classe chamada estilo E a botão, class é pra quê, Gabriel? Desculpa. A sem class, problemas, porque eu pode fico em perguntar. dúvida do ID da class. Dá pra Quando, chamar a função no JavaScript pelo ID ou pela class ou não? olha, é que pra mim ela já terminou de falar. Peraí. Eu consigo chamar uma class chama uma função pela class, só que não é recomendado, tá? Porque eu posso ter mais de uma class na minha página. Então, se alguma outra coisa com aquela class que estiver instanciada, se você clicar, por exemplo, eu tenho uma imagem chamado estilo imagens, e você só quer que aconteça uma ação numa imagem específica, se você colocar essa class em várias imagens, qualquer imagem que estiver com aquela class específica vai ativar a sua função do JavaScript. Não sei se ficou claro para você. Entendi. Não Por pode exemplo, dar conflito, então não é pra usar. isso vai dar conflito. Se eu tiver uma imagem aqui com algum caminho aqui específico e eu tiver, por exemplo, uma class dela aqui chamada img e embaixo dela eu tiver outra com a mesma classe, no momento quando eu clicar aqui nessa imagem específica lá no meu site, vai dar conflito porque qualquer uma das duas Uhum. vão ter uma função dentro delas atribuídas. Então, isso não é legal e nem Tá. performático, tá? Geralmente a gente usa mais os IDs, tá? Para uma função. Por isso que o JavaScript ele já tem propriamente o nosso document.getElementById, tá? Uhum. É, Vindo para o lado do JavaScript agora, eu tenho, isso a gente chama de enlister, né? Tá? Ou handler, que é o que a gente prepara uma ação para minha função. Aqui eu acessei o documento da página, tá? Quando a gente coloca document na frente, quer dizer que eu estou falando pro meu navegador. E lá no site, cara, eu estou instanciando o meu site aqui e eu quero achar alguma informação dele. Então, aí eu passei o que eu quero. Eu quero um elemento que eu estou procurando por um ID. Aí eu passo a informação do meu ID aqui. Aí agora, ele achando isso, eu vou adicionar um listener, que é um evento. Que é basicamente o quê? Eu estou adicionando um evento de clique aqui, ó. Então, em toda essa parte aqui, ele foi lá no meu documento, ele pesquisou aquele ID que eu precisava,
adicionou um listener nele, que adicionou um clique. E agora eu passo uma função aqui. Eu coloquei vírgula. E aí eu passo uma função para ele para deixar preparada. Aí no momento que o cara for lá e clicar, aí ele vai vir aqui, vai verificar qual que é o nome da função que você me definiu. Ah, é essa? Tá bom, então eu venho aqui nessa função, que a gente chama de escopo da função, e vou entrar nela para poder fazer o que você me pediu que era rodar essa função. Ficou claro? Por enquanto eu tô entendendo, Por sim. enquanto, sim. É, eu também. Tá. Beleza. Beleza? Não sei se vocês têm alguma dúvida em CSS também que vocês queiram perguntar, tá? Mas a gente também pode puxar para o lado do CSS. Mais alguém tem dúvida? Ou Aquele vocês querem? display date significa o quê? Aqui é só, por exemplo, um nome da minha função que eu passei, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu trocar o nome aqui para mostrar mensagem. E tá vendo que aqui ele já ficou azul, ó. Ele não encontrou nada com isso aqui no meu código. E colocar aqui, Ah, tá. mostrar Não tem mensagem. regra, então, de Não tem não. uma regra de nome para sua função. As regras que tem é, por exemplo, ele não vai dar erro, mas não é legal você começar o nome de uma função com 2, com 3, ele vai ficar sublinhado ali em vermelho, porque isso não pode. Ou começar com um caractere especial. Não é uma coisa legal, a não ser que seja underline. Por convenções das normas de JavaScript. programação, mesmo do JavaScript, do HTML, de tudo isso. Mas Tá. esse nome aqui em específico é sempre uma função. Por exemplo, eu vou criar um novo aqui com vocês. Eu vou ter um novo button com ID aqui, que eu vou chamar ele de Oi, por exemplo. Eu quero que ele diga Oi para vocês. Deixa eu tirar. Aí, clique aqui. Tudo que tiver dentro do meio dessa tag do button, ele é o que ele aparece lá mostrando no button, tá, gente? Uhum. Aí eu venho para o meu JavaScript. Deixa eu só pegar esse ID aqui. Aí eu vou digitar document.get element by ID oi.add event listener. Passei o clique aqui. Aí agora eu quero criar uma função dizer olá. Só um minutinho que minha bateria tá acabando. Pronto. Aí agora, tá vendo que o dizer olá, ele tá em azul ali até o presente. Porque eu ainda não tenho nenhuma função, né, com chamada dizer olá. Então aí eu vou criar uma function dizer olá aqui. E aí eu vou passar o oi, né, que eu quero. Aqui eu tenho esse ID aqui escrito demo num parágrafo. Eu consigo reutilizar esse mesmo parágrafo para outras coisas, por exemplo. Só vou falar document.getElementById, o demo, que é a mesma coisa que está lá na função de baixo, passando o inner HTML e falando oi. Esse demo, Pra ele isso. serve para reservar um espaço lá na página para mostrar a mensagem depois que o evento acontecer. Esse demo é esse ID aqui, tá vendo? Sim. Esse ID aqui, ele pertence a essa tag P. Então, o P, ele já tá no nosso HTML. Só que tá vendo que aqui dentro tá vazio, não tem nada? Uhum. Então, ele existe, mas ele não está populado com nada, com nenhuma informação. Ele está na página, mas ele não mostra nada. Aí, no momento que eu venho aqui e falo para ele, ó, vai lá no meu documento, procura um ID chamado demo e coloca coisas. Entenda isso aqui como colocar alguma coisa no HTML
que seja esse valor aqui. Aí eu passei um Certo. valor para ele. Então, tipo, isso Uhum. já existe. É um espaço reservado para Resumindo, o que você vai é jogar lá. isso, é um espaço que eu Tá, já reservei no HTML e aí eu tô chamando ele para poder passar alguma coisa lá dentro. certo. Deixa eu só tirar essa imagem aqui, porque a gente não passou nenhuma imagem. Aí eu clique aqui. Tá vendo que apareceu oi? Uhum. Agora eu quero aparecer o meu Hello World, viu? Eu tô usando o mesmo espaço reservado para as duas coisas. Por quê? Porque eu passei o nosso igual. Então, a outra mensagem que tinha lá, ele apagou. Agora, se eu fizer assim, Mas se você apertar um botão, ele aparece uma coisa, se apertar o outro, vai aparecer a outra coisa. Porque os dois isso, são de uma função. isso. Só que, sabe por que eles aparecem em uma coisa e outra coisa? Porque É. eles estão no mesmo espaço de memória, vamos dizer assim. Mas Uhum. tá vendo esse igual aqui no Sei. texto? Quando eu coloco igual a alguma coisa, ele sobrescreve o conteúdo que já está lá. Uhum. Agora, se eu fizer isso aqui, que é o mais igual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que já está lá e vai concatenar com outro valor que eu vou mostrar. Por exemplo, ó, eu cliquei aqui no oi. No momento do clique não tinha nada, então ele só me mostrou o oi. Agora, se eu clicar aqui, tá vendo que ele pegou o oi e concatenou com o Hello World? Sim. Então, essas são duas variações do igual, desse inner HTML com igual ou e com mais igual. Geralmente, a gente sempre usa somente esse igual, porque a gente nunca vai ficar concatenando uma informação com outra. Só em casos específicos aqui, dependendo da sua lógica, né? De como você está brincando com o JavaScript mesmo. Mas as mensagens dos dois até agora, eles estão em funções diferentes aqui, ó. Essa é a minha função de dizer olá e essa é a minha função mostrar mensagem. São duas funções completamente diferentes. Vocês têm mais alguma dúvida? Vamos lá. Quando você colocou a class pro botão BTN, por que você colocou a class estilo botão? Isso aí vai usar no CSS? Se eu fosse criar um CSS aqui, ó, estilo.css, eu vou colocar a mesma class aqui, ó. Para a gente referenciar uma classe no CSS, a gente usa sempre o ponto, tá? Então aí eu poderia colocar um background color. Que vai ser branco aqui, se não me engano. Vou colocar um hatch, vai. E aí, tô deixando aqui ele em negrito, tá? O texto. E um text line center. Aí eu tenho que referenciar o meu CSS aqui também. Shit. Porque eu não fechei a tag ainda. Aí ele trocou as informações lá, tá vendo? Os dois eles têm a mesma classe. Então, eles têm a mesma folha de estilo. Dúvidas? Gente, aproveita. Quem mais quer falar? Bom. Agora, eu posso referenciar um ID, ó, por exemplo. Eu tenho esse ID aqui do meu MyBTN, tá? Um ID a gente referencia com a hashtag.
Se eu poderia colocar aqui um background dele, color é yellow. Tá vendo que um agora tá em red e o outro tá em amarelo. Uhum. Aí ele vai seguindo a ordem de execução. Por exemplo, ele passou aqui na minha folha, o compilador passou aqui na minha folha de estilos. Aí ele viu que eles têm esse estilo aqui para classe, beleza. E os dois têm a mesma classe. Então, ele colocou esse estilo para os dois botões. Aí depois ele desceu. Aí ele viu que aqui ele tem um ID referenciado também para um CSS. Só que como o ID é único, então ele somente vai alterar para um, Tá né? mó cheiro Que é o, forte de guardado lá. que é o MyBTN. Aí ele desceu aqui e colocou no MyBTN aquela segunda parte do estilo. E aí ele vai fazendo esse joguinho. Então eu posso ter uma classe, eu posso ter um ID aqui também. Eu também posso ter somente isso aqui. Por exemplo, eu tenho um H1 e eu vou ter outro H1 aqui. Geralmente a gente nunca tem dois H1s na mesma página, mas aqui. Aí eu poderia vir aqui e colocar somente o H1 e referenciar a minha tag. Que aí qualquer H1 que existir na minha página vai receber essa folha, esse estilo aqui. Se eu quiser colocar um botão embaixo do outro, como que eu faço? Um botão embaixo do outro. Né? Porque às vezes eu tenho, às vezes não, sempre, tenho dificuldade para manipular as coisas que estão na minha página. Às vezes eu quero que aquela coisa vá para cima ou eu quero que aquilo vá para baixo e nunca funciona. Tá, entendi. Vamos lá então. Terminando do título, tá vendo aqui, ó? Ele deu o título para os dois. Agora eu vou colocar esse botão embaixo do outro aqui. Existem formas de eu somente quebrar a linha. Quebrei a minha linha, tá? Então o botão desceu aqui. Uhum. Ou existem outras formas, são mais chatinhas. Deixa eu só voltar para cá. Que é uma EBTN aqui. Que eu teria que passar por coordenadas isso, basicamente. Então, eu Não colocaria display. precisamos, então, que eu acho que é mais fácil pular a linha, né, gente? Elas. Se for muito técnico, sei lá. É o que eu tenho feito até agora. No meu caso, eu tô tentando o contrário. Eu tenho duas caixas, tá uma embaixo da outra, e eu tô tentando colocá-las do lado. Eu também. Eu dou um BR também pra pular a linha. Pra colocar Não é do lado, display eu usei inline? aquele line block. Line block? Eu vou tentar esse, então. Eu sempre dou o BR lá no HTML mesmo, que eu acho mais fácil quando eu quero pular. Agora, Ficar não embaixo, sei. né? Agora do lado. Eu vou colocar esse line block pra ver. Tá. Tá, vamos fazer um exemplo aqui que vocês precisam de duas caixas, uma do lado da outra, né? Isso. Que é para fazer para uma cifrar e a outra vai decifrar. Então, eu vou tirar essas coisas aqui só para a gente não se confundir, tá? Vou deixar só o meu botão de oi aqui como exemplo. Esse aqui. Então, aqui embaixo eu vou ter o text area. Não sei se vocês já conhecem ele. Sim. Sim. Então, eu vou dar um ID para esse text area, que é de cifrar. E aqui eu vou ter outro text area. A gente deu um nome pro nosso no projeto. Qual Por que é o quê? nome de Porque a gente vocês? também deu ID. Deu o nome 1 é texto e o de baixo tá texto 2. Aí no ID tá texto no primeiro e texto 2 no segundo. Aí eu fico em dúvida, por que a gente usa name, ID
E, por Ah, exemplo, Value. Não. é que assim, o name em específico, quando a gente estiver trabalhando com formulários, por exemplo, eu tenho um form aqui. Opa, um form. Num formulário, quando eu precisar instanciar um input, aí eu vou passar um name aqui, que é o nome, o type, que é o text, que ele vai me pedir aqui, quando eu for passar essas informações do formulário para alguma outra página, para o JavaScript captar essas informações, quando a gente chamar uma requisição, é que vocês ainda vão ver isso, provavelmente. Quando eu for chamar uma requisição GET, o que é uma requisição GET? É o passar parâmetros pela URL. Então, todo formulário, quando a gente chama um botão, em alguns momentos aqui, ele vai pegar as informações do name aqui. Então, a sua URL vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou ter uma interrogação, que é quando eu vou passar parâmetros na minha URL, sempre tem essa interrogação. Aí ele vem com aquele atributo name lá que a gente colocou. Tá vendo que a gente definiu aqui o name como nome, né? Aí colocaria Uhum. nome igual, e aí colocaria a informação que você preencheu, por exemplo, Gabriel. É para isso que serve o name, para ele trabalhar com esses atributos pela variável. Mas se a gente não coloca e soltar alguma coisa no nosso produto final, por enquanto ou ainda não? Ainda não. Até agora ele não vai alterar no produto final de vocês. Somente quando vocês forem trabalhando com formulários mesmo. E outra dúvida que eu acho que eu e as meninas temos, quando eu uso form ou div? E porque eu posso ter div dentro do form, né? Mas para que serve um e outro? Tá. A div, a gente vai utilizar ela sempre para dar estilo. Por exemplo, eu posso. É para isso que ela se tornou no HTML5, tá? Então, se eu tenho aqui uma section, dentro dessa section, eu vou ter uma div. Ou vice-versa, porque eu quero dar um estilo para alguma coisa aqui dentro. Ou eu tenho essa seção aqui, e aí dentro dessa seção eu quero ter uma div, então eu vou fazer isso aqui. Isso vai vir para dentro. Então, tudo que tiver dentro dessa div, eu vou fazer a manipulação dela. Basicamente, a div se tornou somente para dar estilo para blocos específicos. Quando eu estou falando de div, eu não estou falando que eu só vou dar um estilo para um botão. Mas eu estou falando que eu tenho um bloco, porque isso aqui, vocês concordam que é um bloco? Sim. Essa section aqui para mim é um bloco de uma seção de alguma coisa que eu vou colocar informações aqui dentro. Então, tudo que tiver dentro dessa section é um bloco para mim. Tá, então esse bloco, o que eu quero fazer? Eu quero que ele venha mais para a direita ou ele venha mais para a esquerda. Aí eu controlo pela div. Aí eu vou passar um ID para minha div aqui. E aí eu vou controlar lá no CSS. Ah, então é mais para a gente poder manipular as informações que estão dentro de um bloco. Para o Isso, CSS. lá no CSS. Tá, e facilitar a nossa vida, né? E facilitar a vida, porque é muito. Ela já é muito difícil de Antigamente, escrever. isso. Antigamente era muito bagunçado o HTML, porque não existia section, não existia header, não existia nada disso. Então, a div servia também para a gente delimitar o que era uma section, o que era um header. Então, a gente sempre colocava div, ID, esse é o header. A gente passava header. Div, ID, esse é o footer. Era assim que era delimitado nas versões antigas do HTML. E Que isso é era muito feio. para deixar ele semântico, é isso que dizem? Sem Isso, ser. isso. Ah, tá. Uhum. Que era para deixar ele semântico. Então, isso era muito feio, isso fazia os programadores se perder,
Então, você ficava tudo muito bagunçado. E aí, até os motores de busca do Google, das plataformas de busca, se perdiam com isso aqui, porque não existia uma semântica para procurar informações disso. Porque sempre quando a gente vai lá no Google e pesquisa alguma coisa, ele às vezes traz uma mensagem, daquele conteúdo reduzido lá na página, pro pessoal ver. Então, basicamente, se eu for aqui no Google, isso aqui, basicamente, era o que é uma tag que eles colocam lá, tipo, hoje ele pega do header algumas informações e coloca isso aqui para o pessoal poder ver referente o que é o site. E antigamente não existia um controle disso daqui. Todo mundo colocava lá div de header ou não colocava header, e aí as pesquisas para poder fazer essas informações chegar aqui ficava difícil para o pessoal. Entendi. Aí por isso que implantaram o HTML5 com todas essas novas atualizações. Nossa, maravilhoso. Sim, aí ficou muito melhor. Uhum. Então, tá vendo que aqui eu tenho já dois, né? Um do lado do outro. Certo. Eu posso fazer ele tem um atributo chamado calls que eu posso definir e rows que eu posso definir também. Quer falar para ele quantas colunas e quantas linhas eu posso digitar. A Jéssica, você tá aí? Tava com uma dúvida sobre como esse quadradinho, sabe o quadradinho? Ele tem um negocinho para puxar para aumentar o tamanho, não tem aí embaixo um Sim, triângulozinho? sim. Como que faz para bloquear isso? Deixa eu tentar lembrar agora. Eu resolvi isso no CSS colocando resize, aí tipo, nenhum nome. Isso. Você coloca tipo o resize mesmo, né? Aí você pode colocar none aqui. Isso, foi isso que eu coloquei. Isso. Aí ele bloqueia. Isso eu coloquei o CSS inline, tá? Não sei se vocês viram isso aqui. Mas seria a mesma coisa que, por exemplo, aqui eu poderia fazer uso de uma classe também, tá vendo? Ó? Class no resize. Aí eu viria aqui no CSS. Resize. Não. Tirei dos dois ao mesmo tempo. Nossa, bem legal isso. Muito, nossa, Tá adorei. vendo? Eu tô usando eu preciso ter eu tenho dois elementos que vão ter, que os dois não precisam dar resize, tá? Então eu jogo uma classe aqui, que eu altero isso nos dois de uma vez. É muito mais fácil. Faz sentido. Realmente. Faz mais sentido você trabalhar. Eu não nem precisaria ser no resize, poderia ser classe text area, por exemplo. Que é para a gente poder trabalhar, para você saber o que é aquilo, né? É um text area? O que é isso? Aí, os dois eles têm os IDs, né? Texto e texto 2. Eu recomendaria que vocês não utilizassem IDs tão genéricos assim, porque quando vocês estiverem trabalhando com códigos muito grandes, você vai olhar para tipo texto e texto 2 e vai falar: o que é isso, gente? Qual dos textos, né? Que esse texto aqui está fazendo? Então eu colocaria tipo aqui, eu colocaria texto não cifrado. Texto cifrado. Porque um dia você está lá com um código de 10 mil linhas e vê uma variável texto. Aí você vai falar, Realmente. o que esse texto está fazendo aqui? E aí vocês vão começar a se perder, porque vocês colocam informações muito genéricas. Então aí você está trabalhando aqui no CSS, por mais que seja curtinho, ou aqui no JavaScript, aí você fala, aí se lê var texto. Você recebe esse texto aqui, tipo get element by ID. Aqui a gente ainda até vai conseguir saber o que é, porque eu coloquei que o meu ID é um texto não cifrado. Então eu ainda sei o que é. Mas aí se eu tenho, tipo,
300 bilhões de linhas lá embaixo, escrito texto aqui, eu vou olhar para esse texto e vou falar, gente, onde que tá esse texto para eu saber onde ele foi instanciado? Hum, muito bom. Bom saber. Boa a sua dica, Gabriel. A gente nunca mais vai usar texto genérico. Agora eu só vou usar a palavra estrangeira. Mas o que você quer dizer quando você fala onde ele foi instanciado? Isso aqui, tá vendo? Var texto. Quando a gente declarou, é isso? Isso, quando a gente declarou ele. Tá. Quando a gente declara ou quando a gente instancia, que é basicamente o mesmo nome, que a gente faz surgir uma alocação de uma variável na memória, é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo instância, quando você ouvir Legal. sempre, instanciou ou declarou, sempre remeta-se a ele criou uma variável na memória. Legal. Já aprendendo os jargões, né? Aí, por exemplo, se eu tenho. Eu posso utilizar o meu ID aqui, o mesmo nome do meu ID aqui, como o nome da variável. Que aí você não se perde. Aí se torna muito mais Assim fácil fica você. bem mais claro. Isso vai ficando cada vez mais claro. Que E nem aí. esse aqui. Pode falar. Ah, não, desculpa, pode continuar. Por exemplo, que nem aqui eu tenho MyBTN, tá? Esse botão é da onde, gente? Você fica meio assim. Aí você se perde, entendeu? São mais essas diquinhas que eu também tenho pra dar. Porque, gente, eu posso falar, eu trabalho às vezes com 300 milhões de linhas de código e às vezes eu vejo umas variáveis com os nomes nada a ver assim no meio e você perde horas e horas e horas procurando o que que é aquilo. Imagina, já pensou? Procurar um monte de coisa assim, num site gigante. Então, E tem vamos que lá. procurar muitas vezes, né? Aí a Isso, gente entra naquela questão do dom. isso, é o dom. Sempre quando eu tô alterando alguma coisa na minha página, com esse document, get element by ID, fazendo alguma manipulação, utilizando o alert ou prompt, isso tudo é o dom, é a minha página. Tá. Aí, vamos lá. Eu tenho aqui duas caixas, né? Uma que vai ser para texto não cifrado e outra que vai ser para texto cifrado. Então, basicamente, eu teria aqui. Vou colocar aqui um outro botão. Com ID cifrar. Aí eu estou fazendo aquela pesquisa lá de novo, que é para procurar esse botão no meu front-end. Adicionando um listener de clique de novo. Existem muitos outros, tá? Existe de quando passa o mouse por cima, ou quando você clica com o botão esquerdo ou com o direito. Tem muitas coisas. Sabe quando você coloca e ele já te dá as opções? Por exemplo, aqui seria um clique, mas aí normalmente tem outras opções. Quando ele não dá a opção, tem alguma coisa que a gente aperta? Vamos supor, vai lá na cor. Eu coloquei lá background color e ele não abre para mim as cores. Aí eu tenho que digitar mesmo. Nessa partezinha aqui, no Porque CSS, normalmente ele já vai te sugerindo o que que ele tem, né? Ó, no seu tá aparecendo tudo. O meu, não sempre, mas às vezes ele, no caso da cor, por exemplo, ele não fica me sugerindo, só quando eu digito mesmo o nome da cor. sim, isso não é nem da linguagem, é mais o VS Code mesmo que a gente, Ah, que ele às vezes dá uma bugada e aí ele não mostra essas mensagens. Mas o então que deve pode ser fazer? isso. Você digita uma mensagem genérica e aí você consegue. Isso, vai em cima, né? Isso, aí você vai em cima para poder ver. Aí tá vendo É que ele isso que eu aparece tô essa paleta fazendo. de cores? E aí Legal. você vai lá e trabalha com essa paleta de cores aqui. Porque quando ele sugere, você vê, por exemplo, sei lá, eu quero um azul, mas aí ele mostra que tem um azul mais claro, um azul médio, um azul não sei o quê. E quando você vai assim, você tem que ir meio que no dedo, né? Isso, você tem Coloca que ir só meio que no azul, dedo. é blue, né? Aí ele vai aparecer e depois que eu escolho.
Beleza. Aí eu coloquei aqui o meu ID cifrar, que eu quero o meu clique, e eu vou criar uma função chamada pegar mensagem. Não entendi sua dúvida. Fala no... Peraí, desculpa aí. É que senão vai dar eco meu e o teu. Eu muto aqui. Não, é que nem tu falou que dá pra passar o botão por cima, vai aparecer várias variações do botão, né? Dá pra fazer. E eu posso colocar tudo dentro daquele do ID cifrado, não? Ali no clique, sabe? Tu já colocou a função ali pro clique, né? Sim. Só que você teria que criar isso aqui de novo. Eu não Pra cada posso coisa eu para tenho cada que colocar. coisa, Ah, entendi. porque senão fica muito bagunçado. Não poderia colocar tipo um vírgula aqui e colocar hover. Ah, É, entendi. é muito boa pergunta, Júlia, que eu ia perguntar isso também, se eu conseguia colocar mais de um evento de uma vez só chamando ele uma única vez. Eu tenho que chamar ele mais de uma vez se eu quiser adicionar mais eventos, é isso? Sim, sim. Se eu fizer aqui, ó, element by ID cifrar, aí ponta de event listener, aí agora eu quero passar o blur. Ou aqui eu poderia passar outra função. Passar, tirar cifra, por exemplo. Aí eu tenho um evento diferente desse daqui, que pega uma outra função também. O que é o blur? Então, o blur, ele é basicamente quando a gente está em transição de passar por cima do mouse, sabe? Quando eu passo alguma coisinha aqui assim e depois saio. Esse é o blur. É quando você tira o mouse de cima de alguma coisa. Ah, tá. Mas tem vários eventos que é até interessante falar disso, que a gente consegue... Você pode colocar sempre o W3 School, clica na parte de eventos, e aqui tem vários, ó. Eu posso também o change, eu posso on mouse over, on mouse out, on key down, on load. Tem todos e tem muitos outros. Eu recomendo muito o site da W3 School. Por quê? Porque eles te dão exemplos do que eles estão fazendo, aí você consegue tipo clicar aqui, ó, try it yourself. E aí você dá run, aí ele mostra aqui o que está acontecendo e você clica e ele faz acontecer. Nossa, que legal. Então, para o pessoal que está começando a programar agora, é bastante interessante isso, porque tem tudo aqui. Tem a variável, tem sobre datas, tem sobre arrays, tem sobre métodos de um array, tem sobre for, while, tem um monte de coisa. Nossa, tem que engolir esse site. Sim. Pensa que assim, olha, no início eu recomendo muito que vocês treinem bastante digitar esses comandos e não somente usar o VS Code e falar, tô clicando aqui document e e eu clico no enter e ele já termina de escrever para mim. Eu sempre falo pro pessoal que eu ensino que tipo, cara, digita tudo mesmo que ele tá te mostrando ali, para você fazer o seu cérebro decorar isso. Ah, exatamente. Isso era muito importante. Por quê? Porque na pré-seleção, nos 3 dias de vivência, a gente tinha que fazer alguns exercícios. Só que ninguém assim, né? Não sei. Falando de mim. Eu achei que a gente ia poder usar o Visual Studio Code e ele completa as palavras. Então, se eles dessem algum exercício para fazer, ia ficar mais fácil. Por quê? Porque a Sim. gente ia clicar ali na letra e já ia completar. Aí a gente ia saber como que escrevia a função lá. Mas Eu não, acho que eram uns campinhos já pré-determinados para você escrever do jeito certinho. foi isso que E aí a decepcionou gente bastante não a gente, né? necessariamente foi, porque a gente não lembrava como que escrevia direitinho. Assim, geralmente Essa dica é ótima. até alguns processos seletivos,
eles colocam para você usar um editor especial para que não venha haver essa ajuda. Julie, Porque ele muda o quer, seu, por favor, tá dando eco no do Ai, Gabriel. desculpa. Imagina. porque eles querem saber o quanto que você sabe realmente, sem a ajuda de uma ideia. Aí é aquela hora que realmente pega, que você tem que saber mesmo como escrever a função, como fazer uma declaração de uma variável, um for, todas essas coisas. Então, vai ser sempre assim, eu posso dizer para vocês, tá? Aí aqui, por exemplo, eu tenho o cifrar mensagem, que foi o que eu criei. O meu ID é cifrar. Aí eu passei a função pegar mensagem. Aqui eu vou criar uma variável, texto, pegar mensagem. Document.getElementById do ID do texto não cifrado, vou pegar esse aqui. Aí vou dar um Texto não alert aqui. cifrado, né? Eu acho que com um A no final ali. Mas tá certo, é mensagem não cifrada. Ah, tá. É. Aí eu vou dar um alert aqui dessa variável. Deixa eu ver se eu digitei no campo certo. Uma coisa bastante que a gente utiliza é o nosso querido console. Uhum. The Devent Nister of No. Então quer dizer que eu cifrar. Document.getElementById cifrar, the event listener. Clique, pegar mensagem. Espera aí que eu acho que eu quebrei meu botão. Deixa eu só arrumar isso aqui. Meu text area de não cifrado. Aí aqui eu tenho meu botão com ID cifrar. btn cifrar, vou trocar o nome dele. Ah, já sei, é porque esses botões não estão instanciados aqui em cima. Então ele não... Ele vai dar erro, já que esses botões não existem mais na minha página. Tá vendo? Agora o erro sumiu. Por exemplo, qual que era o erro? Eu tinha outras mensagens aqui em cima, que ele tava outros documentos getElementById, que era uma IBTN e o Oi. E eu estava adicionando um listener para esses dois, de clique. Só que eles não existiam mais na minha página porque eu deletei. E eu esqueci de apagar isso daqui. E aí, por mais que ele não exista lá, se eu deixar aqui, ele vai dar erro de qualquer forma. Então, basicamente, eu peguei uma mensagem aqui, sem cifra.
E aí, ele trouxe para cá essa informação. Aí a gente teria que criar uma outra função agora, que seria decifrar a mensagem. Concordam? Sim. Só que aí eu tenho que receber essa informação do JavaScript. Então aqui eu vou usar let. Não sei se vocês sabem a diferença de um var para um let. Não. A Um gente let, já viu, mas não tá tão óbvio, né? um let, basicamente, eu só consigo usar essa variável, ela só fica instanciada nessa minha função pegar mensagem. Então, ela só foi declarada nessa minha função. Agora, se eu dar um var, É uma ele variável declara local. globalmente. É uma variável global do JavaScript. Então, o var é uma variável E o global. const? Então, eu conseguiria... O const... O const é uma constante. O que é uma constante? É um valor que não muda. Por exemplo, 1 é uma constante, 2 é uma constante, ou uma mensagem que também pode ser uma constante. Tá, então, var é aquele que é São essas. global, o let ele é local, e o const é quando vai declarar uma vez só. Não vai mudar aquilo que está lá. Não é quando vai, não é somente declarar uma vez só. É, por exemplo, eu tenho um cálculo aqui, const, e aí eu tenho, eu vou utilizar como pi. Pi, eu quero só utilizar 3.14. E aí, esse valor, ele vai ser uma constante, por quê? Isso aqui não se altera. Na minha fórmula de cálculo, quando eu declarar aqui, que eu vou fazer, por exemplo, 10 vezes π, é esse 3.14 que ele vai sempre usar. Então, é mais semanticamente que a gente utiliza isso. Para você falar que, que esse valor ele não muda. Ah. Entendeu? Entendi. Aí, vamos lá. Só que aí eu tenho que passar agora essa informação que está aqui no meu alert, nessa variável aqui, para essa função cifrar mensagem. Aí parece que existe esse espacinho aqui. Não sei se eles já falaram para vocês sobre esse espaço. Onde? Espaço. Aqui, ó. Entre parênteses. Tá vendo? Tá vendo que toda função ela tem os parênteses e depois as chaves? Sim. Sim. Isso quer dizer que aqui eu posso declarar variáveis. Então eu poderia colocar uma variável chamada texto sem cifra. Percebe que eu não preciso colocar o var aqui, nem o let. Ela tá declarada no escopo da minha função. Por que eu coloquei essa variável aqui? Porque eu preciso chamar essa função JavaScript agora, que é o cifrar mensagem. Aí eu coloquei os parênteses. E aí ele me pede um atributo. Ele pede que eu passe uma variável para ele também, senão ele não vai achar. Aí eu preciso passar esse texto aqui, ó, que eu preciso passar uma variável. Então, automaticamente, quando eu passo isso daqui para essa função, ele joga nessa outra variável aqui, já para guardar para você. Ah, professor, eu posso passar mais de uma variável? Posso. Então, você colocaria o vírgula. Aí eu tenho uma outra variável aqui, chamada let texto. Aí eu colocaria texto aqui. Aí você dá vírgula aqui também.
Só um minutinho. Eu não sei se é só para mim, o que você está falando não está aparecendo para mim ainda. Não sei se para as meninas também, à medida que você está escrevendo. Pra mim também não. Não apareceu? E também não. Não. Porque até então, quando você estava falando, eu posso colocar essa variável aqui entre parênteses, depois parou. Pra mim o Parou último de que apareceu foi o agora texto sem atualizou. cifra. Agora foi, ó, carregou. Atualizou? Que deu uma Acho que foi cortada do Zoom, na então, internet, gente. talvez. Às vezes é o Zoom. Então, Pode falar, desculpa. vamos voltar, então, para vocês entenderem. Vou apagar isso aqui. Não tá apagando aí para vocês ainda? Não, ainda não. Quando apagar, vocês me avisam. Tá dando um delay bem grande. Agora apagou a primeira, tá texto sem cifra na tela. A function cifrar mensagem, texto sem cifra. Isso, é isso mesmo. Então, eu tenho a cifrar mensagem que eu estou passando uma variável dentro do parênteses, que é o texto pegar mensagem não cifrada. Ele está dentro dos parênteses do cifrar mensagem. Aqui, a linha 11, para vocês acompanharem. Certo. Da 9. Aí, na linha 14, eu tenho a função cifrar mensagem. E aí, dentro dessa função, dos parênteses dela, eu tenho uma outra variável chamada texto sem cifra. Tá. Então, não necessariamente eu Isso quer preciso dizer criar que... uma... desculpa te interromper, mas assim, não necessariamente eu preciso criar uma variável o tempo todo, mas se eu declarar ela entre parênteses na função, ela já acaba sendo uma variável? Você somente vai declarar variáveis nos parênteses da função quando ela for receber uma outra variável de alguma outra função que chama ela. Tá. Se você não for receber nenhuma variável de outra função, você não faz essa declaração pelos parênteses. Você só pode fazer essa declaração dentro utilizando let ou var. Tá. Por quê? Porque se eu vou trocar para o meu HTML agora, deixa só a tela de vocês atualizar, que eu estou acompanhando aqui com a Julia. Tá. Foi. Tem um on-click aí, né? Isso. Que também é o de chamar uma função. Tá vendo que aqui eu declaro essa função entre parênteses? Também, aqui eu coloco uns parênteses depois dela. Sim. Ela é vazia. Certo. E eu não tenho o que preencher nela, porque eu não posso preencher nada, porque é a minha função de entrada, eu não tenho dado nenhum ainda. Eu vou pegar esses dados. Certo. Então, se eu colocasse alguma coisa lá instanciada lá declarada nos parênteses da minha função que eu criei no JavaScript, e não passasse nada aqui dentro, nesse espaço aqui, ele daria erro, porque ele vai falar, olha, eu não achei uma função declarada que não tenha nada entre os parênteses, porque o navegador, ele é esperto. Ele vai ler as funções. Ele fala, eu tenho a função dizer olá, sem parênteses nenhum, mas eu tenho a função dizer olá com parênteses e 3 variáveis dentro dela. Certo. Declarada dentro desses parênteses. Aí ele vai falar, e se você não tiver o dizer olá sem nenhuma variável dentro dela, ele vai falar, olha, não existe essa função para mim. Tá. Dúvidas? Não, por enquanto tá. Eu estou processando. E vocês, meninas? Por mim tá de boa. Se eu
estiver indo rápido demais também, pode falar, tá, pessoal? Não, tranquilo, tá beleza. Aí agora a gente vai trabalhar dentro da função cifrar mensagem. Aí, essa função, a gente já colocou o texto sem cifra lá, Uhum, que a gente instanciou dentro dos parênteses do cifrar mensagem. Então, certo. eu posso usar esse texto, essa variável normalmente. Então, se eu Certo. tirar o alert de lá de cima e colocar um alert dentro da função cifrar mensagem, isso tem que funcionar normalmente. Tá. Ó, eu vou digitar esse texto, que vai aparecer uma mensagem. Apareceu essa página Essa de mensagem. mensagem, isso. E ela veio da minha função cifrar mensagem, né? Porque eu coloquei o alert dentro dela, não tá mais lá dentro da pegar mensagem. Tá dentro da cifrar mensagem agora. Certo. Deixa eu só Não tá aparecendo. Agora arrumar. foi. Agora foi. É. Tô olhando aqui no computador da Julia, que não tá aparecendo às vezes, algumas vezes pra vocês aí. Aí eu Não, espero. tudo bem. Aí esse alert aqui existe aqui dentro agora. Então, aqui dentro dessa função cifrar mensagem, aí você pode colocar todo o código para poder fazer essa cifra acontecer. Então, digamos que eu peguei esse texto sem cifra. Certo. E aí eu vou adicionar aqui. Não estou cifrando realmente, só estou fazendo uma manipulação do texto, tá? Que é o que eu vou mexer aqui. Então, criei uma nova variável, vou botar let. Texto cifrado, aí eu igualei passando o valor de texto sem cifra, concatenando com texto cifrado, que é uma nova mensagem que eu quero emitir. Certo. Aí eu tô dando document.getElementById. Na verdade, vou colocar assim, senão a gente faz de outra forma. Você tá fazendo o que aí, Gabriel, nesse caso? Gente, o Tá delay pegando a gigante. mensagem de um lado para jogar pro outro? Ah, Isso mesmo. É isso que eu vou explicar agora para vocês. Na linha 14, eu instanciei. É que eu faço, aí depois eu paro e explico, tá, gente? tá bom. Porque Tá como bom. tá tendo um delay grande, aí eu tô olhando aqui no computador da Lia, e aí se eu for falando, fazendo ao mesmo tempo, vocês vão ficar perdidas. Não tá acontecendo Aí nada. agora Tá eu tô vendo falando, no não tá computador dela acontecendo que nada. isso aí depois só aparece tudo feito, aí fica difícil. É. Aí na linha 14, eu tenho let texto cifrado, que foi a minha nova variável que eu criei agora. Certo. Aí eu tô passando a informação do texto sem cifra, que é a informação que a gente digitou lá no primeiro box de mensagem lá, que chegou pra gente por essa variável da linha 13, que a gente colocou no parênteses. Aí eu coloquei ela aqui embaixo, né? Que é para passar para o texto cifrado, mais é concatenar, quando a gente está falando de string. Ou de números também, dependendo. E aqui eu tô concatenando com esse texto cifrado, que é como se a gente estivesse cifrando mesmo a nossa mensagem. Certo. Aí eu coloquei aqui essa string. Aí na linha 15, eu chamei o document getElementById
para procurar a nossa segunda box lá, que seria do texto cifrado já. Depois disso, eu coloquei o ponto value, que é para trocar o valor daquela box. Porque quando a gente está falando de elementos de input, de text area, a gente, quando for trocar uma informação, a gente troca pelo ponto value e não utilizando o winner.html. Por que isso? Porque o winner.html é a ingestão de novas informações na página para o usuário. Por exemplo, eu poderia colocar uma informação dentro de um texto lá no P, ou eu poderia chamar um outro botão, alguma coisa assim. Poderia criar um outro botão também, se eu passasse o button dentro daquele texto lá, né, do winner.html, ele criaria na tela. E o texto e o ponto value é somente para trocar o valor do input ou trocar o valor do meu text area. Isso quando a gente iguala a ele, né? Quando a gente coloca ponto value igual a alguma coisa, eu troco a informação que está nele. Quando eu coloco ponto value e salvo numa variável, que nem a gente fez lá em cima para pegar a mensagem, eu estou pegando a informação daquele value. Porque quando a gente fala de DOM, lá no DOM, ele tem uma estrutura de vai falar assim, essa caixa de mensagem aqui tem o quê? Tem um ID, tem um name e tem um value, que é um campinho lá que ele sempre, pensa que é um espaço na memória, que ele sempre vai guardar o valor ali naquele espaço daquele input ou daquele text area. Certo. Dúvidas? Pode, por mim, pode prosseguir, que eu acho Não. que tá tranquilo. Aí, então, a gente meio que já tem uma estrutura básica aqui para fazer essa cifra, porque agora você já consegue pegar a mensagem numa text area, mandar ela para uma outra função, e dessa outra função fazer alguma manipulação e jogar ela numa outra text area que seria a mensagem cifrada. Tipo... Aí aqui ele vem outra mensagem aqui do lado. Belezinha. Tá vendo? Legal. Então, Maravilhoso, porque isso eu não ia meio que a conseguir gente... fazer nunca. Eu estava nessa parte, eu também não estava conseguindo fazer andar. Eu digitava e ela não ia para o outro lado. Mas tá bom. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Agora dá umas dicas pra gente de como a gente mexeria com essas caixas lá no CSS, então, para colocar mais no meio, do lado, uma em cima da outra, esse tipo de coisa. Dai, Sim. você que colocou aquele fundo da página? Ou você, como que você fez para colocar? Eu coloquei background, imagem background, eu acho que é isso, deixa eu abrir aqui. E aí eu coloquei o link já direto da internet mesmo. Ah, tá bom. Como que é? Isso pode... Esse imagem background funciona com links diretamente da internet. Você pode pôr um exemplo? Na verdade, eu tinha baixado a imagem. Espera aí que eu vou abrir aqui, aí eu copio o que eu tinha usado. Mas eu tinha baixado a imagem e eu ia fazer o caminho para minha imagem. Só que eu não sei o que é que estava dando quando eu fazia o caminho, que ele não ia. E já com o caminho do link, ele foi na hora. Aí eu falei, então vai do jeito que está funcionando, né? Tipo, você tinha aqui um... Aí você usou esse aqui para colocar o URL. Espera só um pouquinho que eu não tô vendo o seu. Cadê? Linha 8. Isso mesmo. Aí eu coloquei o link aí.
Background, É, isso background funciona. imagem. Isso mesmo. Ou você pode Então, passar essas como opções aí que tá CRC. aparecendo para você, que elas não estão vindo para mim. Então, como eu não sei quais são as opções que eu tenho, é difícil de, tipo, Sim, entendo. Tem a W36 School, ela também tem a parte do CSS lá. sim, eu vou dar uma olhada, né? Aí ele tinha. Tô até abrindo aqui com vocês, ó. Tá vendo? Aqui ele tem várias abas: HTML, CSS, JavaScript e outras linguagens todas aqui. Legal. Aí você tá falando do image, né? Então, CSS background image aqui. Tá vendo que ele tem, ó, background image. Tá vendo, ó, background image, URL Ainda não, paper.gif. E Espera aí não, que não vai carregou aparecer. ainda. Ah, agora foi. Talvez o seu não esteja não funcionou naquele momento, porque sempre quando você for passar a imagem que você quer, você tem que dar a extensão dela, se ela é GIF, se ela é JPG, se ela é PNG. Então, eu acho que ele ficou confuso, porque ela estava confusa mesmo. No nome dela, ela estava ponto .jpg, mas lá na imagem, na extensão, estava ponto .jpeg. Aí, tipo, no meu computador ele dá normal, mas aí eu acho que lá no caminho dela, ela ficou confusa. É JPG ou JPEG? Então, é que eu tenho JPG e eu tenho JPEG também. Aí você tem que passar Então, JPEG. só que tava Sempre escrito a assim, extensão que você. Desculpa, pode continuar. Hum. Não, pode falar do jeito que estava escrito para eu poder entender. Tava escrito imagem.jpg, mas se eu fosse lá na propriedades, aí tava escrito JPEG. Aí eu acho que isso que ele ficou confuso. Que ele falou, você quer que eu pegue o JPG ou JPEG? Só que tava os dois na própria imagem. Aí No nome você dela, podia entendeu? renomear a imagem assim no nome e não usar ponto, né, no nome da imagem, tá? Aham, Porque só o também nome, não né? é. Isso, é só o nome mesmo. Aí você pode clicar em propriedades e aqui você vai ver tipo do arquivo. Aí ele tá lá, JPG. JPG. Aí você sabe qual que é. Hum. Aí fica sempre mais fácil de você saber qual que é. Então, Eu vou mas ó, levar essa vamos supor, imagem essa aqui. daí tá nas suas imagens, né? Isso, como que você Isso. colocaria ela lá? A gente tem que criar uma pastinha de imagens no nosso projeto, tá? Aí você coloca aquela Ah, imagem lá então foi dentro. isso. Ai, não gostei do zoom. Não gostou? Aí eu tenho a minha pastinha. Aqui ele fica com um troço delimitando a minha tela que atrapalha umas coisas. Entendi. Aí eu joguei ela dentro da minha pasta, tá vendo? Sim. Aí essa pasta tem esse nome aqui, essa minha imagem. Então lá no Visual Studio, ela já aparece aqui pra mim. Aí você Foi isso, pode então. Eu clicar estava com o tentando criar botão um direito do caminho para mouse. imagens, mas do meu computador, não estava dentro da mesma forma. Não, você sempre joga todas as imagens que você for utilizar no seu site, você sempre cria uma pasta dentro daqui da pasta do seu site, e aí você joga a imagem lá dentro. Tá vendo que aqui tem o index, aí eu tenho script, estilo, aí eu tenho a minha pasta images, porque é sempre assim que a gente vai utilizar em programação. Legal. Aí você passa a imagem específica para ela poder funcionar. Não é muito usual a gente utilizar isso, eu tô falando de vivência, tá?
muitas imagens em background, porque isso torna o site pesado para poder abrir quando ele tá na nuvem. Geralmente o pessoal prefere utilizar mais cores sólidas mesmo do que utilizar uma imagem. Mas aí vai de cada um mesmo. Dúvidas? No nosso caso, a imagem foi mais para dar uma roubadinha. Como a gente não manja muito de CSS, a imagem parece que você fez muita coisa lá, né? Fala, Entendi. que vai parecer que a gente não fez nadinha. Tô brincando. Quase Não, isso, viu, Gi? Quase isso. CSS, mas aí você pode quase colocar, isso. tipo, mas aí o que você pode colocar? Você pode mudar a cor do texto, sempre pelo CSS. E aí parece que tem bastante coisa. Mas, por Entendi. exemplo, ó, eu quero mexer na minha caixa. Eu não quero que a minha caixa fique nesse lugar ali, não. Eu vou pegar o Textier aqui no CSS. Aí eu joguei meu texto minhas caixas mais pro lado, não sei se vocês viram. Em cima do botão, isso. Sim, ficou Mas em eu tenho cima que. do Aí botão. é isso que a gente. É aí que que o CSS se torna chato, porque aí eu controlo um elemento, mas ele fica em cima do outro. Aí eu tenho que pegar e tirar aquele outro elemento de cima daquele e ir movimentando tudo. Mas se eu Entendi. colocar inline block. Tá vendo? Ó, que nem se eu colocar o inline block, ele não vai jogar mais pro lado no botão. Aí isso se torna meio chatinho. Mas você consegue Mas fazer aí eu essas poderia, por exemplo, movimentações dessa forma. criar. Mas aí eu poderia criar, por exemplo, um quadrado. E aí eu colocar tudo relativo a esse quadrado, né? Mesmo que esse quadrado esteja invisível na minha página. Isso, é esse o conceito das divs. Ah, legal. Entendeu? Porque é Basicamente, eu isso uso as divs que eu também fiz no para. meu. Eu criei um quadrado invisível, aí eu coloquei que tudo é relativo a ele. Então, quando eu mexo, aí pelo menos fica certo porque ele está respeitando aquele quadrado. Só que daí eu acho que no meu Então, caso, eu tô pedindo mais coisas do que seria necessário, porque tudo que eu vejo lá que vai funcionando, eu vou colocando. E às vezes um já tá substituindo o outro e eu nem tô sabendo, sabe? Aí. Tipo, tudo que vai funcionando, eu vou colocando junto. Pra ir dando certo, né? É. Mas você entendeu muito bem o conceito de divs. As divs são basicamente vários quadrados que você vai jogando as coisas dentro dele e aí você vai controlando as informações tudo dentro de quadrados, basicamente. Tem Legal. alguma, sei lá, boa prática que diz que é limitada? Porque a primeira vez que eu comecei a fazer a minha pagininha, eu coloquei algumas divs de forma a facilitar essa minha separação na hora de eu rodar a minha página lá web. Existe alguma boa prática aqui? Só que assim, eu acabei colocando muitas divs, né? Ficou uma div para uma coisa, uma div para outra, e acabou ficando tanta div que eu fiquei meio assim, tanto que eu apaguei e refiz do zero.
Tem alguma boa prática que diz, não é legal usar muitas divs, ou algum limite, alguma coisa do gênero? Não, você pode usar quantas divs você quiser, porque é para isso que ela serve agora, só para fazer esses controles mesmo. Nesse caso aí, para você, de repente, ficaria até melhor se você pusesse uma div para poder separar desse botãozinho que tá, que tá um em cima do outro agora. Isso, Tá isso bom. mesmo. Aí eu teria, por exemplo, aqui. Calma aí, gente, que a imagem vai atualizar em algum momento para vocês. Quando atualizar, vocês me avisam. Aparentemente, o da Dília não quer atualizar também, mas não. Mas pode ser, porque eu A acho que já internet tá faz. difícil. Eu não sei se é a internet, não, porque já tem algum tempo. Normalmente não fica mais que 40 minutos, né, Dai? Então, eu ia te perguntar isso, Gi, se você já estava no plano pago, porque a gente tá mais de 1 hora, né? Não, é que depois de alguns minutos que a gente estava aqui no Zoom, ele abriu uma janelinha, tipo com um giftzinho, como se fosse um presentinho, né? Para aumentar o tempo da reunião. Eu falei, que será isso? Aí não deu tempo nem de eu traduzir. Eu falei, saber, eu vou dar ok, e dei. Aí acho que era um presentinho mesmo, porque já faz mais de 1 hora que a gente tá e ele não caiu ainda, então eu acho que daqui a Era pouco um vai. presente. Vai fazer 1 hora e 40 já. Coitado do Gabriel. Gabriel, obrigada, viu? De coração, porque Ai, gente, obrigada. Muito obrigada. Não, Muito até obrigada mesmo. já ajudou muito, porque quando vai fazendo assim, não Ajudou sei, parece demais. que fica mais claro. Espera, já vou. Eu não sei, não tá indo E mesmo. agora a gente tem essa gravada, né, Gi? Eu gravei. Eu gravei e vou mandar Ah, você pra gravou vocês. a aula? Nossa. Então fechou. Gravei, Gabriel. várias Eu acho que a vezes. gente eu pelo menos vou precisar dar uma consultada de vez em quando de novo. Agora saiu. Não, sem problema. Não, sem problemas, gente. Viu, meninas? Ai, Oi. obrigada. Que nem eu falei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida no código de vocês, se quiserem perguntar, o Biel pode mandar áudio do meu celular tranquilo para vocês, para ajudar a esclarecer, tá? Tá. Eu tô colocando ele na obrigação aqui, mas legal. tudo bem. Porque é legal ter alguém que pode esclarecer as dúvidas, já que Gabriel, na doutora eles não podem. agora a gente não... Agora a gente não pode prometer nada, mas logo teremos programadoras, aí a gente te retribui isso de volta, tá? Sem problema, gente. Não, por sem enquanto, problema. Dai, a gente Eu pode gosto de fazer dar algo e eu gosto assim, de dar tipo aula assim. também, então. O que você gosta? Você gosta de chocolate? Do que você tem, assim, preferência? A gente manda, não tem problema. Adoro chocolates. Sim. Então tá. Então Olá, pronto, é uma maneira de então retribuir. fechou, né, Não gente? é muita coisa, mas não sei, né? Sem problema, gente. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Obrigada. Não sei se a Lia comentou com vocês, né, que eu dou muita aula no meu trabalho também, né? Eu já tive várias estagiárias comigo e tal, e eu sempre gostei de explicar para eles também. Então, legal. eu Por isso acho você é que bem o pessoal didático, diz né? que eu explico bem, né? Sim, eu achei bem didático também. Sim.
Então, ó, acho que, não sei, vocês têm mais alguma pergunta para a gente poder encerrar já por aqui? Não sei. Não, eu acho que por A hoje gente tá já pode mais do que encerrar, né, ótimo. menina? Eu acho Sim, que ficou acho bem que já ajudou muito explicado. já. Ai, peraí, gente. Pedro, Peraí, gente, ela vai matar uma criança. Só um minuto. não, só pedi um minuto, acho que ele aguenta. Acho que Ai, ai. 60 segundos Ai, dá. ai. Gabriel, obrigada de coração. Foi muito bom a aula. Eu gravei aqui, vou mandar para as meninas. E acho que a gente pode mesmo encerrar por aqui, até porque já foi bem extenso, já tem mais de uma hora, a gente já conseguiu ver bastante. Agora é a gente ver nossos cálculos aqui, as formulinhas para chegar. Eu acho que deu para esclarecer bem, não deu, gente? Deu. Sim, obrigada, Gabriel. Foi ótima a aula. E depois De fala nada, para a gente. Júlia Qualquer passar o coisa, estamos aí endereço para mandar o para tirar. chocolate. Obrigado, Gabriel, pela aula. Júlia, é pra Qualquer ele, coisa, você não mandei rouba o mensagem, chocolate. gente. Tá bom. Eu não quero encher tanto saco, mas eu não prometo que eu não Ela falou que o vou. chocolate é pra mim, pra você não roubar os chocolates. Pode perguntar, ali eu respondo. Eu geralmente respondo, gente, sem problemas nenhum. A Lia sou eu, tá, gente? Beleza. Eu chamo ela de Lia, gente. Eu não chamo de Julia. Ah, tá bom. Então a gente Acho que eu vou pratica isso. mais eu Eu Lia já chamo também, tô de mais dando Lia. apelido fácil. pra ela sem nem saber. Eu falo direto Julie, porque tem uma menina que trabalha comigo que se chama Julia, mas com G. E eu chamo de Julie. Aí ela também estou chamando de Julie, assim, tipo, sem nem saber se ela gosta de apelido, né? Daí, o que mais me chama na minha vida é Julie mesmo, nem esquenta. Ah, pegou, né? Tá bom, então obrigada, viu, gente?